A nossa Free Masterclass de hoje é sobre a ascensão e o declínio das civilizações nas perspectivas de Ibn Khaldun, século XIV, e Santo Mazzarin, no século XX, e os seus contornos inquietantes nos dias de hoje. De um lado do ringue, apresentamos então Ibn Khaldun, 1332-1406. Nascido em Tunis, em uma família de origem andaluza, Ibn Khaldun foi um jurista, historiador e estadista que atravessou as turbulências políticas do mundo islâmico medieval. Sua vida foi um constante exílio entre as cortes de Maghreb e da Andaluzia, onde serviu como embaixador, juiz, conselheiro de monarcas, inclusive encontrando o conquistador Tamerlão em Damasco. Foi essa experiência prática de ascensão e queda de dinastias que o levou a redigir o Muqaddimah, ou Introdução à História Universal, que é uma obra fundadora que antecipou a sociologia moderna ao buscar as leis científicas por trás da organização social, da economia e do ciclo de vida das civilizações. E do outro lado do ringue temos Santo Mazzarino, 1916-1990. Nascido na Itália, Santo Mazzarino foi um dos historiadores da antiguidade mais influentes do século XX, talvez o maior especialista em Roma, professor da Universidade de Roma, La Sapienza, como ele era conhecido, dedicou sua carreira a compreender o pensamento histórico e político dos gregos e romanos. Sua obra-prima, O Fim do Mundo Antigo, publicado originalmente em 1959, é um marco definitivo na historiografia ocidental por afastar-se de explicações monocausais para o colapso de Roma, propondo, em vez disso, uma visão focada na mutação dos valores e na transformação das estruturas sociais e mentais. Mazzarino não era apenas um erudito das fontes clássicas, é bom que se diga, mas um pensador que utilizava a erudição para refletir sobre a própria filosofia da história e as crises inerentes às grandes construções imperiais. Iniciaremos então comentando o ocaso da substância, luxo, universalidade e a metamorfose das estruturas. A história das grandes estruturas políticas e sociais não é uma linha ascendente de progresso contínuo, mas um ciclo de tensões entre a vitalidade das origens e a lassidão das conquistas. Ao observar a trajetória das civilizações, somos frequentemente confrontados com a melancolia de estruturas que, ao atingirem o apogeu, parecem carregar em si mesmas o germe da própria dissolução. A análise desse fenômeno exige o diálogo entre dois pensadores que, embora distantes no tempo e na perspectiva, Ibn Khaldun com a sua anatomia da coesão tribal e Santo Mazzarino com a sua arqueologia das mutações da cultura clássica, descrevem, em última instância, a fragilidade da manutenção da grandeza humana. Ibn Khaldun compreendeu a civilização através da lente de Asabia, a força centrípeta da solidariedade social. Para ele, o Estado nasce do ímpeto de grupos que, na crueza da necessidade, encontram um propósito comum inabalável. No entanto, o sucesso desse grupo, ao culminar na conquista de centros de poder e de riqueza, introduz um catalisador de corrupção, que é o luxo. O taraf, ou desfrute das comodidades urbanas, atua como um corrosivo da vontade. Quando uma elite, na visão dele, substitui a frugalidade do esforço pela sofisticação do conforto, ela não apenas altera seus hábitos, mas desintegra a estrutura de lealdades que a sustenta. O luxo é o fim da solidariedade porque ele torna o indivíduo autoconcentrado, autocentrado e o coletivo dependente de estruturas artificiais, como mercenários e tributos esmagadores, em vez de depender do sacrifício mútuo. A grande estrutura morre, segundo o historiador tunisiano, por ter se tornado pesada demais com o acúmulo de seus próprios frutos, perdendo a agilidade e a fé que permitiram o seu nascimento. Em uma via paralela, Santo Mazzarino ilumina uma face distinta dessa mesma entropia ao analisar a antiguidade tardia. Para ele, a falência não decorre apenas da erosão moral pelo luxo, mas da crise da própria identidade cultural diante da ambição universal.
Como assim? Quando o império, em seu afã de ser tudo, torna-se universal e popular, ele dilui os fundamentos simbólicos e rituais que legitimavam a sua existência. A tentativa de abarcar a totalidade das populações e de ser onipresente na gestão das massas acaba por fragmentar a essência da cultura clássica, que se fundava aí na exclusividade, na tradição e em uma hierarquia de valores muito precisa. Para Mazzarino, a estrutura muda porque ela deixa de ser o reflexo de um povo para se tornar uma abstração burocrática. Ela sobrevive como casca, mas perde a substância que lhe conferia a autoridade. Ou melhor dizendo, na perspectiva de Mazzarino, a decadência, e eu coloco entre aspas, não deve ser compreendida como um colapso repentino ou uma falha de caráter moral, mas sim como um processo intrínseco de transformação e de adaptação. Em sua análise, o historiador italiano desmistifica a ideia de uma queda dramática, preferindo interpretar o declínio do Império Romano como uma mutação profunda. Em sua visão, gente, a decadência é, na verdade, por isso eu usei as aspas, a própria história em movimento. O momento em que a estrutura clássica, ao tentar se expandir e se tornar universal para acomodar novas realidades sociais e religiosas e demográficas, acaba por dissolver os elementos que originalmente a sustentavam. Dessa forma, o conceito de decadência em Mazzarino adquire um tom trágico, mas desprovido de juízo de valor negativo. Lembre-se disso. Ele sugere que a decadência é o preço que a civilização paga pela sua própria sobrevivência em larga escala. Ao diluir a identidade romana, aquela baseada no cidadão-soldado e nos valores tradicionais da República, em um sistema universal que abraça aí o cristianismo de 2000 anos para cá, novos povos e novas burocracias, o império torna-se algo inteiramente diferente. A decadência, portanto, é a metamorfose inevitável. A estrutura não morre por incompetência, mas transforma-se ao ponto de não ser mais reconhecível, provando que, na visão de Mazzarino, a decadência é o modo pelo qual as grandes civilizações se deixam consumir para dar lugar a um novo mundo. O encontro, pessoal, dessas duas perspectivas revela um diagnóstico profundo sobre o desgaste do material das instituições. Tanto o luxo de Caldun quanto a universalidade de Mazzarino representam formas de sucesso que se tornam paradoxalmente autodestrutivas. Ao atingir o ápice, a civilização é tentada trocar a qualidade da convicção pela quantidade da extensão. O Estado torna-se artificial, no caso de Caldun, porque é mantido por conveniências materiais e não mais por lealdades naturais. E, no caso de Mazzarino, porque tenta inutilmente gerir uma massa heterogênea sem um norte cultural compartilhado. Em nossos tempos, esse paralelo ganha alguns contornos bem inquietantes, eu diria. A tecnologia moderna atua como uma forma superlativa de luxo, encurtando distâncias e eliminando a necessidade de um esforço comum, enquanto a globalização exige uma universalidade que, por vezes, fragmenta, sim, as identidades que historicamente sustentam nossas instituições democráticas e éticas. Observamos assim, gente, uma mutação acelerada em que nossas estruturas parecem perder o vigor original. A lição desses mestres, então, é bem clara. A grandeza não é um estado permanente, mas um equilíbrio precário que se sustenta apenas enquanto o grupo é capaz de priorizar o propósito acima da conveniência e a especificidade cultural acima da diluição universal. Sem esse equilíbrio, a estrutura, por mais grandiosa que pareça, caminha inevitavelmente em rota de colisão com o ocaso, tornando-se pouco mais do que uma sombra das virtudes que um dia permitiram que ela existisse. Abraço a todos.